Eu sou a Andrea Brunelli e esse é o Like Show. Simplicidade, autenticidade, coragem é o que você precisa para fazer sucesso nas mídias sociais. Não são algoritmos, não são fórmulas, não são receitas. O que o mundo quer ver é a sua voz. E hoje eu estou aqui com a Letícia Diniz. Letícia é psicóloga. Seja muito bem-vinda, Letícia. Tudo bem? Obrigada, tudo bom? Letícia, a gente tem várias dúvidas com relação à sua profissão. Inclusive, abriu uma enquete e um monte de gente mandou um monte de dúvida para você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você se especializou entre algumas especializações que você fez em terapias e também em mulheres empreendedoras. É isso? Isso, meu foco é trabalhar com a questão da saúde ocupacional, né, saúde laboral, que é cuidar de trabalhadores. E com isso entra, né, empreendedores, empresários, líderes, né, e pessoas que estão aí nas organizações que eu falo que ficamos adultos, nos tornamos trabalhadores, e isso faz parte da vida. Então é trazer, proporcionar mais conhecimento, informação sobre os cuidados com a saúde, saúde mental na vida adulta. Letícia, eu vejo de muitas mulheres empreendedoras a questão de desmotivar-se durante o empreender. Às vezes você pensa que tudo é um mar de rosas, ser empresário é ser rico, e aí quando você vê que pagou uma conta aqui, pagou outra, pagou até funcionários, não sobra nada para você, você é sempre o último a receber. E isso frustra muitas das mulheres. Como lidar com isso? André, além da frustração, né, traz muita preocupação, estresse, ansiedade, porque nós temos, né, que faz parte da nossa vida, uma série de áreas da nossa vida. É nossa área pessoal, nossos sonhos, nossos planos, nossa vida profissional, nossa vida, nosso lazer familiar e tudo mais. Então, a situação financeira, ela acaba se impactando, né, bastante na questão da saúde, justamente por conta da elevação desse estresse que move, né, e impacta na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. E eu né, sempre dou uma recomendação que é importante a gente se cuidar, né, estar bem para que a gente consiga lidar, tomar melhores decisões com relação tanto à nossa vida pessoal quanto profissional e também financeira. Ô, Letícia, outra queixa de acho que 90% das mulheres é a questão do apoio do cônjuge, né? Então, lógico, nós mulheres passamos muito tempo trabalhando, mas temos a tarefa de ser mãe, de ser esposa e tal. E aí, muitas delas falam que o marido fala que você trabalha demais e não vê dinheiro, não vê a cor do dinheiro. Isso também é um fator que atrapalha a saúde mental? Sim, sem dúvida, né? A mulher ainda o papel, né, da maternidade e da questão do lar ainda acaba sobrecarregando bastante as mulheres e às vezes, né, eu costumo dizer, a gente precisa identificar se é uma falta de apoio, né, por conta de uma falta de pedido de ajuda, também o quanto que essa mulher, ela não se cobra, não pede uma demanda ali, né, o qual ela quer fazer tudo, né, aquela que coloca a capa da super mulher e quer dar conta da casa, conta da parte administrativa dessa empresa, parte financeira, redes sociais, filhos, escola e tudo. Acaba ficando muitas atividades para ela administrar. Então, é importante entender essas demandas e quais, de fato, está no controle dela, né? Porque eu falo, a gente não dá conta de tudo, né? Às vezes as pessoas me perguntam, André, Letícia, como você dá conta de tudo? Eu falando assim, não dou conta de tudo, né? Alguma coisa sempre vai sair fora do controle, não dá para ter controle de tudo. Outro dia, eu tenho uma gatinha, quando eu fui ver, fui colocar ração, não tinha ração para colocar para ela. Aí aquele desespero, o estresse aumenta para você conseguir, né, administrar ali o básico que você precisa administrar. Então é muito importante saber pedir ajuda, né? É importante essa demanda, delegar e fazer essas solicitações. Letícia, nesse meio termo aí, nesse meio de campo aí que nós nos vimos
mulher, mãe, girando todos os pratinhos ao mesmo tempo, muitas mulheres, talvez todas, que aceitam esse desafio do empreender, acaba se emasculando. Então, você assume um papel de líder, você se vê forte e acaba esquecendo da delicadeza da mulher, de cuidar-se, de passar um batom, de ser frágil e pedir ajuda, como você disse. O que fazer nessa hora para você não deixar esse masculino gritar dentro de você? É a autopercepção, né? É importante a todo momento a gente se olhar, se ver e identificar que, acima de tudo, nós somos seres humanos, né? Enquanto seres humanos, nós temos os cuidados necessários que a gente precisa ter com a nossa vida. Eu costumo dizer que ninguém tem uma doença cardíaca ou uma pressão alta, uma diabetes, porque quer. E é a mesma coisa com relação à saúde mental. Ninguém escolhe isso. E o que significa, né? Que é importante a gente ter uma autopercepção, olhar para qual que é a vida que eu espero, o que eu espero da minha vida, né? Que mãe que eu quero ser, que esposa que eu quero ser, que mulher que eu quero ser e qual a imagem que eu quero passar. E isso ir buscando, né? Então, esse autocuidado é fundamental, essa visão, é reconhecer. Eu ouço muito de mulheres, né? Principalmente quando se tornam mãe, e você pode me ajudar aqui, né, Andréia, para ver se é essa questão que precisa, né, deixar um pouco a sua vida, né, e até mesmo as questões do feminino para o cuidado com o bebê, para o cuidado com uma criança. É só prestar atenção, assim, por quanto momento, né? Qual é o momento que isso se estende para voltar e você retomar a sua vida, né? Retomar a direção da sua vida para que você siga os seus passos com satisfação, entendendo seus sonhos, compreendendo suas aspirações e o que você espera para a sua vida. Bom, eu não tive esse problema no puerpério, né? Que é o pós-parto. Mas talvez sim seja. Eu já vi pessoas até com crises depressivas no pós-parto, né? Mas para mim foi o momento que eu mais busquei ajuda. Porque eu fui trabalhar, o meu filho tinha 34 dias quando eu voltei a trabalhar. Então eu dependi. Nesse momento eu me fiz mulher, eu me fiz frágil. Embora eu fiz questão de várias coisas como mãe, de passar todos os processos de amamentação, acompanhar, mesmo trabalhando 12 horas por dia, acompanhar o máximo possível meu filho, levá-lo até o trabalho para eu acompanhar determinadas fases, a alimentação dele, eu cuidei. Então, eu acho que nesse momento eu não me vi emasculada, mas talvez depois de uns 2 anos, que aí você tem que ser mais solta com a criança e as contas vão aumentando, né? É, se for para falar de mim, nesse momento eu me vi mais forte, menos frágil do que no puerpério em si. Mas existem pessoas e pessoas, É que né? tem até uma questão, né, assim, de algumas crenças que nós carregamos, porque se a gente for falar de 40 anos atrás, né, os homens tinham esse posicionamento mais externo, né, de sair para o trabalho, o qual as mulheres permaneciam mais dentro dos lares. Então, me parece quando abriu, né, essa questão do mercado de trabalho, tem um imaginário ali, né, do que é sair, né? Tem pessoas que falam, quando vão trabalhar, eu vou para a guerra, né? Eu vou para a vida. Então, talvez essas crenças que ainda fazem parte, né, da nossa cultura, pode trazer algum impacto ali no posicionamento da mulher. Eu me lembro, André, quando eu trabalhava, né, em organizações, eu fiz psicologia, depois eu fiz uma pós-graduação em administração de empresas, porque o ambiente da psicologia, né, a maioria são mulheres. E faz essa conciliação aí, né, do ambiente familiar com o ambiente profissional. E eu fui fazer administração justamente para me trazer, né, uma linguagem de como falar com executivos, de como falar, né, num mercado que
está mudando, ainda bem, né, no mercado profissional, mercado do trabalho, que ainda é a maioria, né, são homens. Então, é você buscar a sua trajetória, não perdendo a sua essência, né? E como você usa aqui no programa, a sua essência, a sua autenticidade e também, né, nesse papel de mulher. Você falou sobre autoobservação. Nós, principalmente nós mulheres, não somos uma só. Então, nós somos mães, somos empreendedoras, somos trabalhadoras, como você falou das corporações. E como você não deixar nenhuma área descoberta? Você usa, não sei, alguma ferramenta, Roda da Vida, ou alguma outra ferramenta para cobrir essas áreas? Sim, para que a gente não seja engolido, né, por esse externo, por essas cobranças que são, eh, absurdas, né, assim, são demais, a gente não dá conta de cumprir. Quando eu falo da observação, é para que essa mulher, né, para que a pessoa, ela possa fazer uma reflexão, como que está o nível de satisfação dela com relação a essas áreas da vida, né? Como você trouxe, tem uma ferramenta que é a Roda da Vida, que tem lá a parte do aspectos das relações, relações familiares, amizade, amorosa, financeira, profissional, saúde física, saúde mental. Então, essa ferramenta ajuda a pessoa a entrar em conexão e ver qual que é meu nível de satisfação com essa área da minha vida. Porque parece que se a gente olhar para fora, né, o fora está cobrando a todo momento que a gente seja perfeito. E não existe perfeição. Então, assim, como lidar com isso? Você entender aquilo que você precisa dar foco naquele momento. Né? Então, eu entendo que nem o papel da mulher, quando no início, né, na maternidade, numa gestação, é poder focar para aquele momento presente. O que está pedindo mais atenção naquele momento? Não querer achar que assim, eu vou ser perfeita dona de casa, eu vou ser perfeita cuidando do meu filho, eu vou ser perfeita no meu ambiente profissional, né? Lidando com a parte administrativa, financeira, e mais a área que você cuida. Então, é ter essa autopercepção para que você dirija o seu foco para aquilo que é mais importante naquele momento. Uma ferramenta que eu gosto também, que eu falo no mundo onde tudo é importante, é você poder identificar dentro daquela importância qual que é a prioridade. E não dá para ter como prioridade tudo a todo momento. E me diz uma coisa, para que eu busque esse foco, traga essa importância no que é prioridade, é possível fazer isso sozinho ou eu preciso realmente de uma profissional para auxiliar? Qual que é a relevância de você se autoconhecer na dor e buscar uma profissional e fazer isso de uma maneira mais leve? Certo, é muito importante essa pergunta, né? Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente não trabalha com causalidade, né? Então, a maternidade gerou essa sobrecarga, o trabalho gerou isso, né? Como uma única causa específica. Nós falamos de correlações, né? A questão da saúde, ela precisa ser vista e entendida de uma forma multifatorial, né? Então, o qual tem as nossas questões genéticas, tem questões fisiológicas, o ambiente e também a maneira que a gente percebe, né? A nós mesmos, o mundo e o outro. Então, é importante que a gente olhe para tudo isso, né, para poder ter esse direcionamento, para poder ter essa percepção, entendendo de que forma que a gente consegue lidar com essas questões. Letícia, acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Você deve ter topado com uma situação como essa que eu vou falar agora no decorrer da sua vida. Mas nós crescemos num mundo onde tem crenças limitantes, ou tinha mais, de que psicólogo ele trata loucos. E a gente não precisa de uma terapia, de uma psicoterapia. E aí acaba que vem todo aquele cenário de depressão, algumas patologias até um pouco mais graves, e aí a pessoa se vê realmente louca. Você ainda sente essa resistência? Sim, sim, né? E aí, até complementando com a pergunta anterior,
Às vezes a gente precisa e às vezes não. A questão é quando a gente identifica. E como ainda tem esse estigma, né, tem esse preconceito com relação à psicologia, às vezes as pessoas elas demoram para procurar esse tipo de ajuda. Né? Eu falo que assim, uma dor de cabeça, quebrei o pé, as pessoas parece que ficam mais evidentes. Ainda assim tem resistência, né? Eu conheço muita gente que tem resistência de ir no médico, de ir no dentista, de buscar esse autocuidado. E assim também é com a psicologia. Então, eu acho que o limiar ali é quando que eu peço ajuda, porque ainda tem uma característica assim, Andréia. Que a psicologia ela é cara, a psicologia ela é para quem tem frescura, né? Além dessa questão relacionada à loucura, tem uma questão de desvalorizar a pessoa que busca esse tipo de ajuda, né? De entender assim que é falta de alguma coisa. E como eu falei, não é uma causa, né, específica. Faz parte da história dela, faz parte do ambiente, faz parte da química, faz parte da genética. Né? Então, quando a gente olha por esse viés, a gente entende que sim, que em determinados momentos vai ser fundamental você buscar uma ajuda psicológica. Eu vou entrar nessa parte mais pesada da psicologia, mas eu queria trazer uma experiência que eu tive. Eu tive uma clínica de estética durante 9 anos da minha vida e eu senti necessidade de colocar um psicólogo, coloquei uma psicóloga lá, porque eu tinha pacientes que demandavam problemas de transtornos alimentares que fogem da estética. E eu conversava muito com a minha contadora, e assim, comercialmente falando, ela me falou assim, Andréia, essa operação não te trará sucesso financeiro, porque entre ficar doido e ficar magro, as pessoas vão encher o ouvido das suas esteticistas de problemas que elas não vão ter a capacidade de ajudar, mas elas vão gastar com a estética. E as pessoas buscam muito. Vou falar da estética como uma área fútil, mas outras coisas também, roupa, batom, perfume, sapatos, e deixam essa parte da saúde mental. E aí o que acontece? Quando você vê que você está no topo lá da ansiedade, da depressão, você acha que o psicólogo ele tem que ser solidário a você e tem que ajudar, porque é questão de vida ou morte. Você enfrenta essa dificuldade também, essas pessoas que chegam para você querendo caridade? Não que não seja feita, não seja válida, mas nem sempre. Sim, tem uma questão, né? Eu acho que o que você está trazendo de entender que a psicologia é uma atividade profissional, né? Sendo uma atividade profissional, tem os investimentos que são necessários para isso. E sim, acaba acontecendo. E eu costumo dizer que muitas das vezes, né, Andréia, a psicologia é o último recurso que a pessoa busca. E se tratando também com relação ao corpo, em relação, né, aos processos de emagrecimento, de saúde, as pessoas buscam, né, primeiro os regimes, nutricionistas, estética. Eu acho que a estética ainda está em primeiro lugar, né? Sim. As academias em segundo, mas é aquela coisa, achei que fiz a inscrição e já está tudo certo, porque tem uns números aí que a academia é o ambiente que a gente paga e que menos vai. Exatamente. Então, tem e acaba chegando, né, questões já bem críticas dentro da clínica ou em empresas por onde eu passo, né, de ver as pessoas, o estado que elas estão com relação à saúde mental, porque as pessoas relutam demais em procurar. Né? Então, e quando chega é no último estágio, e aí está no desespero, às vezes os recursos, né, financeiros já estão ali no limite ou até não tem mais, porque buscou outras coisas, investiu em outras coisas, que daí eu volto à questão do que é importante e do que é prioridade. E vai ter momentos na nossa vida que a prioridade vai ser olhar para a saúde mental. Eu falei que eu ia entrar nessa questão agora, que é um pouco mais pesada. Eu fiz uma pesquisa há alguns anos atrás, se não me engano, 2017, e o suicídio é a maior causa, ou era antes da pandemia, agora eu não sei, maior causa-morte mundial.
sendo o Brasil um recordista nos suicídios, né? E o suicídio, para quem não sabe, ele é o último estágio da depressão. Então, assim, se a gente fosse ligar uma depressão, uma ansiedade a um profissional, você evitaria o mal do século. A gente pode chamar assim? Sim, sim, em torno de 60%, né, da questão do suicídio são diagnósticos de depressão, né, num estágio bem avançado. Então, se a gente cuidasse, né, da questão da saúde mental, não só a depressão, como o estresse, a questão do burnout, né, que eu acredito que a gente conversou um pouquinho antes, você tem interesse também, né, que acaba chegando essas questões, voltar, né? Hoje eu trabalho muito com a questão da prevenção, né? Agradeço aqui a oportunidade dessa fala, porque é poder trazer para as pessoas que é assim, o olhar para si, o olhar, né, para o cuidado com a saúde mental não é frescura, não é loucura, é uma necessidade, como você trouxe, da humanidade, né? De poder olhar para isso e entender que tem questões muito maiores envolvidas, né? A gente está falando de cultura, a gente está falando de genética, a gente está falando de fisiologia, a gente está falando do nosso estilo de vida que mudou, e aqui a gente está falando das mulheres também, né? Vamos ver a época das nossas mães. Né? Era uma época diferente. Eu não estou dizendo que é mais fácil ou que é mais difícil, mas as demandas elas eram diferentes. Então é importante que a gente possa acompanhar esse desenvolvimento também da humanidade e do papel da mulher, do papel do empreendedor, do papel, né, do ser humano nessa sociedade que a gente vive atualmente. Você citou o burnout. E o que é o burnout, Letícia? É a modinha do empreendedor? É a modinha do trabalhador? Ou é um problema realmente que a gente tem que levar a sério? É uma questão, sim, que é fundamental a gente levar a sério. O burnout, a gente usa 2 códigos ali de classificação de doenças mentais, né? Tem o CID, que é o Código de Identificação de Doenças, e tem o DSM. No DSM, a gente não tem a classificação do burnout. Por quê? Ele é entendido que o burnout, ele é uma depressão ali, né? Depressão maior que a gente fala, uma depressão num estágio bem avançado, junto com questões da ansiedade. O burnout eu vejo assim, é o estágio de esgotamento, né, mental e físico, que é como assim a pessoa ela já não consegue ali ter visão e condições para fazer uma gestão da vida dela, né? E isso impacta a capacidade de memorização, concentração, tomada de decisão. Então, que a gente estava falando que envolve a vida, né, de uma empreendedora, que é o cuidado com os filhos, que é o cuidado com a família, o cuidado com si próprio. E como que a gente toma a decisão, Andréia, se a gente está esgotado? Mentalmente e fisicamente. Então, é fundamental essa atenção por burnout, e eu falo, modinha é a gente achar que a gente não precisa de ajuda e que a gente dá conta de tudo e que a gente é perfeito. E não é verdade. É mesmo, Letícia. A gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso, né? E você levantou uma questão. E como que eu faço quando eu estou esgotada para lidar com isso? O que a pessoa deve fazer? Quem que ela deve procurar? Entender que ela não está sozinha, que tem. Qual é o primeiro passo de uma pessoa que se auto-julga porque ainda não teve diagnóstico de um burnout? O primeiro passo é o reconhecimento, né? É a pessoa entender que ela precisa de ajuda. Porque dentro da psicologia, né? E eu falo quando a gente trata de adulto, ela precisa querer, né? E muitas vezes é alguém, né, que está próximo que identifica que ela precisa de ajuda. E aí, então, essa rede de apoio, as pessoas que estão ao redor, são fundamentais para dizer assim, vamos, né? Eu costumo dizer que assim, às vezes as pessoas chegam
por outra pessoa, sabe? Alguém me indicou, alguém me falou, alguém me disse que eu preciso dessa ajuda, porque ainda é muito difícil, Andréia, a pessoa reconhecer que ela precisa dessa ajuda. Mas identificando, né, e reconhecendo que ela precisa, procurar uma psicóloga, procurar um psicólogo e, em muitos casos, a psiquiatria para ajudar nessa regulação aí, né, através de uma medicação, para conseguir continuar dando conta do básico. Letícia, ainda em dados que eu já pesquisei no passado, existe uma proporção de pessoas propensas a ter problemas, não digo psiquiátrico, mas algum problema ligado à saúde mental, e isso vem da genética, né? Então, eu tinha feito uma pesquisa que de cada 10 pessoas, 6 têm propensão a ter um problema, seja ele um pico de estresse, uma ansiedade, algo mínimo, mas hoje esse número é bem grande, né? Continua isso mesmo? Isso, tem aumentado bastante, né, nos últimos tempos, e tem estudos que, né, estamos realizando aí, que continuam fazendo dentro dessa área, por conta da pandemia, né? A pandemia trouxe aí um desencadear aí, né, elevado com relação ao estresse, além da questão da saúde, né, física ali com relação ao vírus, mas também questões financeiras, muitos negócios fecharam, o momento que a gente está vivendo no nosso país, né, com relação à inflação. Então, o ambiente, Andréia, o momento da vida, né, que a gente passa, seja de uma forma individual ou coletiva, ele impacta na nossa saúde. Então, a prevenção Mas é ligado à genética, é hierarquia? Se eu tenho, por exemplo, uma pessoa na família que tenha um estresse ou até uma doença mais grave, a chance de um filho, de um neto ter é grande? Esquizofrenia, alguma coisa do tipo? Sim. Tem a parte genética. E o que a gente fala, né? Que muitas pessoas perguntam, Letícia, mas às vezes, né, tem uma família que tem uma mãe depressiva, o filho vai ser depressivo? Não necessariamente. Por quê? O ambiente, a maneira que essa pessoa percebe o mundo, a educação, a cultura, né, a fisiologia dessa pessoa, ela também está envolvida. Por isso que eu falo, é multifatorial, né? Não dá para considerar uma única causa. Então, por isso, tem alguém na família que tem alguma questão de transtorno, né, psicológico, não necessariamente o filho, né, os netos terão. Por isso que eu falo bastante de prevenção, porque a gente cuidando desse ambiente, a gente cuidando desse emocional, a gente consegue, né, ali... Mudar a ciência. Mudar. Não muda a ciência, mas a gente sabe que a ciência diz que a prevenção cuida. Assim como colesterol, diabetes, a gente sabe, né? Que é multifatorial também. Tem genético, mas a gente sabe que uma atividade física, alimentação, eles contribuem para isso. A mesma coisa para a saúde mental. Exatamente. Letícia, vamos dar uma pausa agora, um intervalinho bem rápido. A gente retorna com você. Salve que salve, titio. Sou o Thiago JC, vim apresentar um pouco da Black Sampa pra vocês, titio. Tem Rádio Black Sampa, tem TV Black Sampa, radioblacksampa.com, tvblacksampa.com, as duas funcionam 24 horas por dia, você pode acompanhar aí os sons na rádio lá, tem programação nova aí. Fevereiro de 2022 nós fizemos 7 anos de Rádio Black Sampa e renovamos a programação, então cola lá. TV Black Sampa tem várias novidades aí, também tem diversos programas que você pode estar assistindo aí, cola com nós. Na área de programação lá você consegue conferir o dia e o horário certinho, beleza? Você que também tem vontade de assistir podcast lá no canal do YouTube, lá você consegue encontrar vários podcasts que nós estamos fazendo aqui, tem diversos podcasts, você pode assistir, você pode participar e você pode estar apresentando. Você que é de Guarulhos e região e tem essa vontade de apresentar um podcast, entre em contato com a Black Sampa para você estar apresentando. Você não tem a estrutura, a Black Sampa tem a estrutura para você estar apresentando o seu podcast do seu jeito. Olha que louco isso, hein? E você que é artista independente, tem diversos eventos, dá para você
divulgar na Rádio Black Sampa, na TV Black Sampa o seu clipe, na rádio a sua música, né? E também tem show online que você pode estar se apresentando, tem 3 em 1 que você pode estar se apresentando, então tem muita coisa aqui na Black Sampa. Entre em contato aí, o número tá passando na sua tela para você estar curtindo e também divulgando o seu som. Cola conosco, tamo junto, Black Sampa, é isso aí. Estou de volta com a Letícia Diniz, que é psicóloga, está trazendo bastante informações para a gente com relação à desmotivação, burnout, depressão. E vamos continuar aqui com a entrevista com a Letícia. Letícia, nesse meio de empreendedorismo, quais são as doenças comuns? Quais são as pessoas? Quais são as queixas das pessoas que te procuram? Bom, as queixas maiores que chegam até mim é uma questão de ansiedade, estresse e que acaba impactando na parte, né, mais física mesmo. Letícia, eu tô com problema de memorização, concentração, foco, ando muito irritado, estressado, então acaba chegando através de sintomas, né, que podem ali representar um nível de estresse e ansiedade elevado. E isso já é considerado alguma patologia, Letícia? Eu falo que, né, alguns sintomas pode ser tudo e pode ser nada, mas aí a gente faz um diagnóstico, né, levanta, porque, mais uma vez, não é só ali, né, não é só pontual, a gente faz todo um levantamento do histórico de vida, quanto tempo a pessoa vem se sentindo assim, mas o que caracteriza, né, algum tipo de transtorno, algum diagnóstico, é o impacto e sofrimento que está gerando, né, na vida daquela pessoa. Então, o meu olhar ali é para que, né, quanto antes poder trazer mais qualidade de vida e um bem-estar para que a pessoa se torne mais funcional, né? E aí tratando as questões mais que possam estar ali de uma forma mais profunda. Você tem algum paciente ou existe essa demanda de pessoas que buscam o seu trabalho até para melhorar a performance no âmbito profissional ou outras áreas da vida? É possível também? Sim, sim, eu tenho, e tem sido uma demanda né, assim, não pós-pandemia, que a gente ainda está, mas tem sido uma demanda bastante alta, né, do final do ano passado para esse ano. Principalmente pessoas que querem fazer uma transição de carreira, né, ou que já trabalham em alguma empresa e querem ir por empreendedorismo, então querem entender, se conhecer um pouco melhor para ser mais assertivo nessas tomadas de decisões. Insegurança, né? Então, estou seguro para tomar uma decisão, estou inseguro para fazer qualquer movimento, então busca também, né? A psicologia busca formas de tratamento para que faça uma mudança de estilo de vida de uma forma mais com menos sofrimento, mais qualidade, menos estresse, porque todo movimento que a gente se dispõe a fazer tem uma elevação de estresse, né? Então, as pessoas estão entendendo também, ainda é muito baixo isso, mas elas vêm entendendo que o processo de psicoterapia é uma possibilidade para melhorar ali a resolução de problemas, relacionamentos interpessoais e tomada de decisão. Ô, Letícia, você me falou, assim, em uma conversa que nós tivemos paralela, a questão de diversos fatores que às vezes a gente nem se dá conta que aquilo gera uma ansiedade. Por exemplo, eu estava falando para você de uns programas anteriores que eu não me senti bem e eu busquei uma nutricionista e tal. E aí você me trouxe algumas colocações de processos. Não, as pessoas ficam ansiosas porque não sabem se a roupa daqui a um mês vai ser o tamanho que ela vai comprar, ou se ela tem que comprar do tamanho agora e tal. Não quer usar uma roupa que deixa parecendo uma marmota. E são N questões que vêm que vem às vezes inconsciente, nossa. E aí você me falou de um processo de autoconhecimento, de autocuidado, que demanda uma certa observação.
Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. Teve, né, o que eu tenho percebido, isso com um prisma, né, do meu trabalho, é que, por exemplo, o retorno ao trabalho, né? Ficamos aí 2 anos, praticamente, profissionais que acabaram trabalhando mais de uma forma interna, digamos assim, né? Home office. E isso gerou algumas mudanças no nosso organismo, no nosso estilo de vida e até mesmo com relação ao nosso corpo, né? Eu tenho ouvido, né, bastante relatos aí de pessoas que acabaram ganhando peso, se descuidando um pouco mais. E isso o que que impacta, né? Às vezes as pessoas, né, eu ouvi assim, mas eu não quero voltar ao trabalho. Mas eu tô com preguiça de ir visitar um cliente ou de ir para alguns lugares, né? Eu não quero tanto sair de casa. Isso aconteceu também bastante com adolescentes, né? Eu também participei de alguns processos, né? Contribuí com alguns processos na adolescente. Essa questão de querer ficar mais no ambiente interno. E a gente vai trabalhando, né? O porquê disso. Não é simplesmente preguiça. É essa questão, que às vezes as pessoas elas se auto-julgam, né? Que é preguiça, que eu não quero. E na verdade não é só querer. Né? Eu brinco que assim, querer não é poder. A gente precisa entender o que está por trás desse querer que a gente não está conseguindo. E às vezes tem fatores que precisam ser cuidados, né? Eu falo que a gente precisa ter uma empatia por nós mesmos, precisamos ter um olhar mais generoso e genuíno, né? E o que que a gente, né? Teve algumas questões que eu acabei identificando assim: a pessoa ela não estava bem com ela. Né? Ela não estava se sentindo bem, até mesmo questões de se relacionar, porque a gente acabou ficando mais no digital. Como que é esse relacionamento interpessoal cara a cara? Às vezes é uma pessoa que já tinha uma personalidade, né? Um aspecto mais introvertido, então a questão de trabalhar em casa ficou um pouco mais confortável e o retorno vai ser mais desconfortável. A questão, né, como eu trouxe, do ganho de peso, então, em casa tá confortável e, né, tem uma situação ali que ela tá dando conta, e aí quando vai para esse externo tem esse olhar do outro. Então, a gente trabalha essas questões, né, André? Assim, do meu olhar para comigo, como que eu recebo o olhar do outro e o quanto isso vai demandando, né, da gente uma adaptação, um ajuste e até mesmo poder olhar e identificar o que de fato eu preciso mudar, o que eu quero permanecer. Então, eu falo, o processo de autoconhecimento, ele não é fácil. Ele não é fácil, porque voltar esse olhar para que a gente identifique o que a gente precisa e fazer esse movimento de transformação, ele requer bastante investimento. E eu falo que são 3 investimentos principais, que é o nosso esforço, o nosso tempo e o nosso dinheiro. Uau! E você me lembrou com isso tudo da questão dos psicólogos na pandemia, né? Foi uma loucura a agenda de vocês na pandemia, aumentou bastante. Sim, sim, eu cheguei até a fazer um trabalho para uma consultoria de saúde mental mesmo, com plantões. A gente fazia plantões 24 horas para Uau! atender. E trabalhei muito naquele momento uma questão de ambiente, né? Porque até então as pessoas, mais uma vez, essa questão do externo e do interno, né? Que a pandemia gerou, as pessoas saíam, iam almoçar fora, então caminhava, ia pegar condução e de repente o quarto ali, né? Junto com o ambiente familiar se tornou lugar de fazer refeição, lugar de trabalho, lugar de dormir, lazer, descanso. E isso deu uma bagunçada aí, né, na nossa cabeça e nas nossas formas de lidar com esses ambientes e com a vida. E também, além desses problemas que vieram, todos que a gente não pode negar, né, que são existentes, facilitou muito a vida de muita gente para outras coisas. Por exemplo, o seu trabalho. Hoje você pode atender uma consultoria a partir da sua casa. Bem como a divulgação do seu trabalho também pode ser feita de forma remota. Um paciente que
Talvez tenha essa questão, lógico que tem que ser adaptado para que não tenha, né? Que ele saia aí dessa situação, mas ela pode ter o primeiro contato com você online também. Como que é essa sua experiência online? Isso, antes da pandemia, né, o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, há um ano e pouco antes, ele já tinha liberado os atendimentos online, porque era uma grande questão dentro da psicologia, né? E eles definiram ali alguns critérios, né, de alguns públicos que não poderiam ser atendidos online, mas assim que liberou a nota, e era para o meu público, né, adulto, as questões que eu trabalhava, principalmente essas questões relacionadas à ocupação, né, ao trabalho, eu já fui para o online, migrei meus pacientes para o online, fiz propostas para empresas, né, de poder trazer essa prevenção, essa informação com relação ao cuidado da saúde mental também através do online, através de e-mail, né, mailing que fala, de mandar ali uma notinha, de falar o que é depressão, o que é ansiedade, trazer conteúdo. Então, eu me senti super preparada, inclusive eu tive a oportunidade de ajudar alguns colegas, né, nessa transição de fazer o online, o atendimento em si. Uma coisa que eu vejo que veio como uma grande oportunidade, Andréia, é contatos de brasileiros no exterior, que parece que com essa questão da pandemia, né, ficou mais evidente a possibilidade de fazer esse atendimento online. E outro também, a questão de lives no Instagram, que a minha primeira live eu fiz na pandemia. E que era uma modalidade que eu acabava fazendo muito mais presencial. Então, isso foi bastante interessante. Mas com relação ao atendimento em si, eu já me sentia muito preparada. E hoje você se vê fora do digital, sem utilizar a internet para fazer essas lives e atendimentos? Não. Até mesmo porque, por conta do meu propósito, que é levar informação, eu falo, eu quero trabalhar muito mais, né? Um desejo com a informação e com a prevenção do que com o tratamento, porque o tratamento acaba sendo um processo muito mais caro, muito mais sofrido, né? Para essa mudança de comportamento humano. Então, eu falo assim, a questão do online é algo que pode ser muito mais acessível, né, para diversos públicos, para várias pessoas. Eu poder levar a minha informação através de uma live, através de um e-book, através de um treinamento. E é assim, né? 1 hora, por exemplo, do meu trabalho ali, atendendo no individual, acaba sendo mais caro. Então, ter essa possibilidade de levar 1 hora para muito mais pessoas, né, com esse foco dessa atenção e esse cuidado com a saúde mental, isso me enche, né, de alegria e de esperança e de possibilidade que a gente possa ter num futuro aí breve pessoas vivendo uma vida que vale a pena, com muito mais saúde, com muito mais alegria. E é isso, é esse meu propósito. Então, a gente pode dizer que a pandemia popularizou a sua profissão de uma forma mais nobre, né? Então, hoje a gente vê o serviço no psicólogo como algo essencial e acessível. Sim, eu acredito mesmo que a internet, eu acho que é essa palavra, a questão da acessibilidade, né? A gente sempre lutou, digamos assim, para que psicologia, né, fosse acessível a todos, porque a gente entende que sim, é uma questão de saúde, né, saúde pública, e a internet, acredito sim que né, trouxe mais essa acessibilidade, essa possibilidade para que as pessoas, né, se cuidem. Letícia, uma pergunta talvez óbvia, mas não sei se é. Eu sei que alguns estados, algumas cidades, elas trazem a psicologia no SUS, mas eu acredito que não seja regra, né? Eu não sei. Existe terapia no SUS? Sim. Inclusive, eu participo, né, de um grupo do pessoal da faculdade que vira e mexe, dependendo de uma demanda, a gente compartilha ali. A psicologia ela tem no SUS,
Também tem as universidades, escolas, né? Às vezes as pessoas, tô num determinado estado e chega até mim, não tem, né, condições ali de arcar com um processo individual. Eu também faço encaminhamento para as universidades que têm curso de psicologia, eles também têm acesso gratuito. Hoje em Guarulhos o SUS atende, não? Sim, sim. O que as pessoas acabam me trazendo é a questão da demanda, Andréia. E essa é uma preocupação nossa, entende? Porque, como você trouxe os números, né? Tem aumentado. E a gente sabe que a nossa capacidade de atendimento não vem crescendo conforme a demanda que vem aparecendo. Eu te pergunto isso porque, assim, eu dei aula durante muito tempo em São Bernardo do Campo. E a rede de hospitais do SUS lá talvez atendam com mais excelência do que nossa cidade, né? Então eles falaram, professora, eu tô com dor de cabeça, me encaminharam para psicólogo, acupunturista e tal. E eu falo, gente, se for no hospital público em Guarulhos, chega lá, é questão de prioridades, né? Então, tem um baleado, tem um atropelado e tal. E as pessoas que chegam com essa demanda de dor de cabeça não é nem levado em consideração. Cheguei a levar uma paciente minha no Hospital Pimentas, não tenho problema nenhum em falar qual que é o hospital. E, inclusive, a médica depois, tive o privilégio de atendê-la como paciente, e ela chegou para mim, a paciente falou assim, olha, você está vendo aqui esse corredor? Eu falei, olha, tenho pessoas que têm problemas graves. E ela tinha um problema de bulimia, né? Que é um transtorno super sério. Ela falou assim: agora você vem aqui porque você está provocando vômitozinho. Ela falou para minha paciente, né? Ela falou: a próxima vez que você vir aqui, eu vou correr uma sonda e você vai engordar, quer queira, quer não. E assim, na minha cabeça, naquele momento, o julgamento da médica foi um julgamento válido, porque ela tinha prioridades de risco iminente de vida. Não que o problema da minha paciente fosse menor, mas assim, naquele momento, para passar no PS não era legal. Então eu tinha essa visão que o SUS em Guarulhos não funcionava de uma forma tão acolhedora. Mas nós temos isso aqui em Guarulhos? Eu acho que assim, não dá para generalizar, né? A questão é preparar, por isso que eu falo, através da informação, eu consigo preparar não só o indivíduo, a pessoa, mas também levar essas informações para os profissionais, né? Porque para entender que é uma questão de saúde, quando a gente fala de saúde mental, por exemplo, a questão da ansiedade, um ataque de pânico, ele é semelhante a como se a pessoa estivesse infartando, um ataque cardíaco. Então, a pessoa chega nesse desespero no hospital e, às vezes, as pessoas não estão preparadas para acolher. E também, sim, infelizmente, ainda tem essa questão do julgamento. E aí, mais uma vez, eu volto. Quem tem um transtorno da bulimia, anorexia, depressão, tem porque quer. Né? Não é um processo consciente. Eu vou ficar doente, eu quero ter esse transtorno para chamar a atenção. Então, acho que essa fala, esse tipo de julgamento que a gente precisa ter um pouco, ter mais atenção, né? Total atenção e não fazer esse tipo de julgamento. Entender que ali é um ser humano que sofre e que tem, né? E sofre, inclusive, risco ali iminente, como você trouxe, risco iminente de vida, independente se, né, é uma questão física ou uma questão psicológica. Eu acho que, enquanto ser humano, todos nós temos que ser cuidados, tratados e recebidos de uma forma digna, de uma forma cuidadosa e com competência, né? Mas assim, acaba que a gente, talvez por esse tratamento que nós temos, a gente achar que isso é normal, né? E tratar isso como uma forma normal. Naquele momento eu não julguei a médica, né? Realmente tinha essa demanda no hospital, mas não é humano. Não foi um tratamento humano. E quando a gente vê isso em uma cidade tão próxima da nossa, essa mudança, essa preocupação com o ser humano, por que que você tem dor de cabeça? Por que que você tem essas crises? Por que que você provoca o vômito? O que não está funcionando?
E aí a gente para olhar. E talvez a gente previna tantas coisas com isso, né? Com esse olhar mais solidário com o Sim, ser humano. sim. E esse olhar, né, do autocuidado, é o que eu falo, que nem hoje eu prego, né? Falo muito em todos os processos que eu faço a importância de uma atividade física. Eu falo, nosso corpo precisa de movimento. E é mais que sabido, tem muitos estudos que um movimento, uma atividade física, uma quantidade ali, né, alguns minutos durante o dia, ele previne muitas doenças, inclusive Uau, já vou começar a praticar. as físicas e as mentais, né? Questões de ansiedade, questões de doenças cardíacas, muito. Então, assim, nós precisamos de movimento. Se eu vou levantar uma bandeira aqui que é barata, né? Requer investimento do nosso tempo, da nossa consciência, do nosso esforço, mas é barata, custo baixo, é fazer uma atividade física, reservar ali pelo menos 30, 40 minutinhos por dia para que a gente tenha esse autocuidado. A atividade física realmente, então, descarrega as energias que a gente tem presa no corpo. Ela ajuda a nos movimentar, né, naquele estresse, porque o que é o estresse que leva à ansiedade, né, e a preocupação, que como o nosso processo, né, como que a gente trata as questões dos transtornos, a questão da saúde mental na clínica? Eu apresento um painel ali para a pessoa que fala assim, ó, nós temos os nossos pensamentos, as nossas emoções, nossos sentimentos, as reações fisiológicas acontecendo, né, no nosso corpo, aqui, a cada segundo está acontecendo uma reação biológica e química, os neurotransmissores, aí entraria num papo muito mais complexo. Mais cabeça. Muito mais cabeça. Então, a todo momento, a gente não está vendo. Mas aqui, nessa conversa, tem aqui os nossos neurônios, as nossas conexões, química ali sendo liberada. E então o movimento ele contribui para essa regulação. E a partir do momento que eu faço a regulação do meu corpo, que é essa máquina que me prepara para a vida, que me prepara para tomar decisão, para que eu, né, faça as coisas, para que eu faça o que eu preciso ser feito, modificando também, né, influenciando nos meus pensamentos. Então o movimento consciente e com foco na saúde, ele é fundamental. Entendendo que nós somos constituídos dessas reações, dos nossos pensamentos, da nossa história de vida, dos nossos sentimentos, para aí a gente se comportar. Um ponto aqui que eu quero falar brevemente, normalmente as pessoas, elas focam muito mais no comportamento. Eu falo, é muito mais difícil a gente mudar um comportamento do que um pensamento. Porque eu falo assim, vou falar, amanhã eu vou começar a minha caminhada matinal de 30 minutos. O pensamento está ali, está fácil. E o comportamento? Por que às vezes a gente pensa e não faz? Então, a gente precisa trabalhar ali o anterior, né? Trabalhar os nossos pensamentos, trabalhar a nossa história, trabalhar nossas crenças, para que daí o comportamento seja uma consequência, né, de tudo isso. Então, gente, melhor conselho que a doutora Letícia nos dá, e barato, né, Letícia? É que você faça atividade física para prevenir todos os problemas de saúde. E vem cá, Letícia, tem outra coisa também que eu vejo muito de conselho, e eu não sei se é válido e qual é o peso que tem com relação se é mais ou menos que atividade física. Meditar também ajuda? A meditação, ela tem vários estudos, né? E dos que eu tenho visto, né? Por exemplo, a meditação para o transtorno de ansiedade. Ela é muito importante, mas desde que seja associada à psicoterapia. Por quê, André? Muitas pessoas chegam assim para mim, eu vou meditar, né? Não consegue. Mais uma vez eu estou falando, o pensar que vai fazer é diferente de você se comportar. Então, associada à psicoterapia, a meditação tem fortes evidências de que ajuda muito, principalmente na questão do transtorno de ansiedade. Então, existem. A gente tem que filtrar as informações que vêm, né? De pessoas que não entendem.
Principalmente, até quero colocar aqui Dr. esse Google. lance de 21 dias, né? Faça 21 dias, não sei se você já ouviu, para mudança de comportamento. Faça 21 dias isso corriqueiramente e, né, que você vai conseguir. Então, às vezes as pessoas elas querem as coisas fáceis, né? Mas a gente precisa entender que o ser humano é um processo complexo. Não que não seja possível, mas a gente tem que ser consciente, senão volta no começo da entrevista que você trouxe frustração, desânimo, descrença. Então, a gente precisa buscar informações mais sólidas, mais científicas, para que, de fato, a gente experimente, não perca tempo nem dinheiro e faça o investimento do nosso esforço necessário. Essa questão dos 21 dias, Letícia, que você trouxe, eu vejo muito, muito no Instagram. Terapeuta quântica, até psicólogas falando que existe uma comprovação científica que ninguém vai procurar se é verdade ou não. Você falou, é lei. Que 21 dias que você faça determinada coisa muda o seu comportamento. É mentira. É lenda. É lenda, né? Foi Fake, né? Fake news. Mais uma vez, né? Infelizmente, a questão da informação, ela tenta acessar de uma forma, mostrar para as pessoas que as coisas são fáceis. Mas eu nem vou deixar aqui falar que é mentira, né? Deixe que as pessoas experimentem, né? Se for algo saudável, experimenta, ó, atividade física. Começa amanhã e faça por 21 dias e segue para a vida toda. Vamos ver se é possível, né? Ah, sim. Então tem coisas que a gente pode experimentar por 21 dias. Mas não se é mudança de saudável, eu falo, não comportamento. vai gerar nenhum prejuízo, tudo bem. Mas essa questão dos 21 dias foi uma interpretação a partir de uma outra pesquisa, de um médico que, não vou entrar aqui em detalhe, mas eu deixo quem quiser pesquisar no Google, né, 21 dias, e relacionado à medicina de uma pessoa, né, que ele fez um estudo de pessoas que perderam membros. E vem daí. E recentemente foi feita uma outra pesquisa que algumas pesquisadoras trouxeram de 66 dias. Mas por que essa pesquisa eu também descarto? Se 21 dias a gente testa uma coisa para ver se vai dar certo e já dá uma desmotivação. 66, não. E também não, porque loucura. a variação dessa pesquisa dos 66 dias, se eu não me engano, vai de 18 a 200 a quase um ano. Então, Misericórdia. assim, acho que ainda o caminho é o processo da consciência. E o processo da consciência, a psicologia, ela tem inúmeros estudos que contribuem bastante para isso. Gente, eu levanto muito a bandeira de respeito às blogueiras, mesmo porque eu faço formação, né? Para quem não sabe, eu dei aula por muito tempo no Centro Paula Souza para formação de mídias sociais. E eu defendo muito as blogueiras como uma profissão séria. Porém, a gente tem que observar a questão da saúde também, né? Então, se uma blogueira que não é uma profissional formada como a Letícia fala para você fazer qualquer coisa que venha a acarretar algum transtorno, seja ele físico ou mental, não façam. O Algum ideal prejuízo, é que você, né, na vida. o ideal é que você realmente procure um profissional, porque, gente, estudo não. O estudo que ela teve, a gente não consegue em 2 dias na internet, né? O que as pessoas falam assim, nossa, Letícia, né? Já fui muito julgada, tá? E até hoje sou. Por que você fala da ciência, né? Que é psicologia, tem tanta coisa por aí. Eu falo, tudo bem. A questão da ciência é que, assim, a minha profissão não é para eu perder tempo. Então, eu prefiro ir lá numa pesquisa, né? Que fez um estudo sério, tirando ali todas as contingências possíveis, influências que tem, né? Numa pesquisa, e aplicar isso de uma forma muito mais assertiva do que a tentativa e erro. A gente está falando da vida, né? A gente está falando da nossa vida, da nossa saúde, do nosso tempo. Então, por isso que eu defendo a ciência. E não quer dizer que a ciência não erre, tá, André? Não quer dizer que daqui a um tempo as coisas mudem. Que não erra, não. Não quer dizer que não muda. Muda. E eu acho que isso que é o mais interessante da ciência. Quanto mais pesquisa, né, mais a gente vai buscando modificações. E a gente tem que tomar a consciência também de que o suicídio é a causa-morte que tem mais impacto no nosso século, né? Então, se a gente levar isso como um peso, como relevância, a gente não brinca aí com qualquer Google, qualquer
internet, qualquer Instagram da vida. Gente, essa foi a Letícia, doutora Letícia Diniz. Ela trouxe muita contribuição, muito esclarecedora para a gente com relação à saúde do trabalho, a estresse, a burnout. E eu gostaria que você deixasse as suas mídias sociais para quem precisar do seu serviço, onde que te encontram. Bom, primeiramente quero agradecer imensamente o convite, Andréia. Fiquei muito feliz, estava nervosa. A gente fica nervosa, ansiosa, estressada, porque não é porque é psicóloga que a gente não sente, né? É ser humano, Afinal, né? eu sou ser humana. Agradeço aqui, né, a compreensão de todos. E me encontram no Instagram, porque eu não dou conta das outras redes, né? A Andréia vai me ajudar. Com todo prazer. Mas o meu Instagram é Letícia Diniz, com Z, .psicóloga. E aí nas outras redes a gente vai me seguir no Instagram, né, André? Que a gente vai ampliando para as outras. É um processo. Paciente de cada vez. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite.